Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cineflow. Eu sou o Alisson Soares, apresentador dessa bagaça. Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Chega mais aí, senhorita. Oi, eu sou a Mayara. Tudo bom? O assunto de hoje vai ser o 365 dias. Cara, o que falar dessa jossa, dessa atrocidade em forma de longa-metragem, dona Maia? Então, né? Que parte a gente começa? Vamos falar do roteiro? Meu Deus do céu. O roteiro é basicamente assim. Não, ele tem um roteiro, ele existe. Ele só não funciona, mas existe. O roteiro, basicamente, é um cara que começa o filme, ele tá lá com o pai dele, do nada o pai dele é assassinado. Descobrimos que ele pertence a uma máfia italiana. E aí, de repente, muda o foco para os negócios dele, após a morte do pai, ele teve que assumir os negócios da família. E aí foca na personagem principal, que é a Ana. Tudo bem. Essa Ana resolve fazer uma viagem com o namorado, que é o Mocorongo, né? Porque a mulher é super linda, trabalha e tal. Chega em casa, tem um cara esteticamente feio, todo largado no sofá, zoado, que nem cuida dela, né? A moça, coitada, tem que usar um vibrador porque o pau do marido não serve. Aí tá bom. Aí ela viaja com ele de aniversário dela, tá? Ela tá andando do nada, no lugar lá sozinha, e de repente ela vê o cara falando com ela, o principal do filme, que é o Máximo. Aí, beleza. A gente não entendeu se aquilo foi... Ele tava lá realmente, se ela teve uma visão dele sem nem conhecer ele. Foi uma coisa bem esquisita e mal explicada, eu não entendi aquilo até agora. E nem vou, provavelmente. Daí depois ela resolve, no outro dia, ela fica brava com o namorado dela, que não ajuda em nada, que não faz nada. Ela fica frustrada porque é o aniversário dela e ele largou ela sozinha lá no hotel com a amiga. Daí ela resolve sair e ela meio que se perde nos becos escuros lá da cidade. Acho que é a Sicília, inclusive. É na Itália, não lembro qual que era a cidade. Aí, do nada, sequestram ela. Ela acorda num quarto maravilhoso. Que, nossa, gente, eu queria um quarto daquele, mas tá. Era um super quarto, muito bom. Aí ela começa a andar pela casa e ela vê um retrato da cara dela pendurado. Aí o cara vai explicar pra ela. Não, então eu te sequestrei porque quando meu pai morreu, eu tive uma visão de uma mulher. E eu pedi pra desenharem esse rosto. Ele fez tipo um retrato falado de uma pessoa que ele nunca viu. Que ele alucinou e desenhou o rosto dela. E aí ele tava andando pela cidade e viu ela chegando no aeroporto. E ele associou com o rosto que ele tinha visto numa ilusão, sei lá o quê. E aí o que ele pensou? Poxa, vou lá conhecer essa menina? Não, vamos sequestrar. Porque é super sanidade mental. É normal. Vamos sequestrar. Um relacionamento saudável. Exato. Ninguém em nenhum momento pensou, poxa, vamos, né, conhecer como pessoas normais, vou lá tentar descobrir sobre a vida dela, vou convidá-la pra sair. Não. Vamos fazer uma emboscada, sequestrar a guria e trazer aqui pra minha casa. Foi isso. Cara, eu não consigo. Aí ele olha... Não, aí ele olha pra cara dela, explica isso daí e fala assim, olha, você tem 365 dias pra se apaixonar por mim. Tipo, em nenhum momento ele cogita que ela pode ser um pé no saco, que a guria pode ser chata. Ele, tipo assim, não, ele tem certeza que ela é a mulher da vida dele porque ele teve uma alucinação e que ela vai se apaixonar por ele. Enquanto isso, ela vai viver num cárcere privado de uma forma bonita. Aí ela começa... Ela tá meio tonta ainda, né? Porque apagaram ela. Mas a gente descobre depois que ela é tonta o filme inteiro, porque ela é tonta. Mas tá. É isso que eu ia falar. Aí, tudo bem. Depois dessa parte, daí ela reclama que ela tem o trabalho dela, que não sei o quê, o namorado. Aí ele joga na cara dela que o namorado dela traía ela um monte, com fotos. Tipo, o cara ele é tão stalker que ele conseguiu provas que o namorado traía ela. Na hora. E disse também que ele conseguiu falar com o emprego dela lá e pediu a demissão dela, ou férias, alguma coisa assim. Falando que ela tinha conseguido um emprego na Sicília e avisou a família dela lá. Tipo, mandou um WhatsApp, assim, sei lá, pra todo mundo. E ficou por isso mesmo. Aí ele falou que ela teria acesso ao celular e outras coisas, caso ela se comportasse e ganhasse a confiança dele. A
parte mais legal é que ela ganha o celular dela. Mas em nenhum momento ela liga falando assim, socorro, fui sequestrada. Não. Sabe o que ela faz? Ela vai fazer compras com o cartão ilimitado dele. Cara, eu tenho a impressão que esse filme foi escrito assim por uma pessoa que vive em Nárnia, sabe? Como se nada no mundo fosse normal. Tipo, aqueles filmes que todo mundo tem as atitudes mais burras possíveis. Sabe aqueles filmes de terror que tem um bicho na sua frente e você... eu vou andar na frente dele pra ver se ele me mata? Tipo, cara, ninguém faz isso na vida real. É mais ou menos isso. Eu assistindo o filme, a única coisa que eu começava a pensar era... Cara, se o 50 Tons era a fanfic de Crepúsculo, esse é a fanfic de 50 Tons. É um sendo fanfic do outro. Exatamente. Por quê? No 50 Tons, a diferença é que ele conhece ela de uma forma normal e ele começa a convidar ela pra sair. E aí ele bola um contrato, tudo mais. Ainda é um relacionamento abusivo, mas assim, até ele chegar nesse ponto, ele é mais normal. Nesse não. Nesse, o cara já chega metendo o pé na porta, sequestrando a menina. E detalhe, né? Ficam falando assim, não, porque é um filme com masoquismo, tem bastante masoquismo e tal. Não, não tem. Não tem. A tortura é a gente conseguir assistir até o final. Mais ou menos é igual os 50 Tons, né? Fizeram putas marketing dizendo que ia ter cenas de sexo e não sei o quê, e é um soft porn, né? Que só mostra as tetas e tal. E o marketing todo do filme era errado, porque ele é basicamente focado só em ele manipulando ela. Sim, exatamente. Porque, na verdade, dos 50 Tons, o livro em si ele era mais pesado. Acredito que desse também o livro possa ser mais pesado. Só que, assim, o problema é que, assim, os dois são totalmente abusivos. Só que no 365 dias é muito nonsense, gente. Porque, assim, tudo bem... tudo bem que o cara é muito bonito. Gente, esse ator é muito lindo. É sério. Eu acho que, sei lá, aí nesse caso eu até penso, né? Pô, se um cara desse me sequestrasse, eu não sei se eu ia querer ir embora. Mas assim, numa situação normal, gente, é um sequestro. Tipo, aí ele leva ela pra fazer compra com o cartão dele, dela acha o máximo, dela vai numa loja de lingerie, dele invade o provador. E ela fica brava com ele. Você não pode ficar olhando, não sei o quê. E ele fala assim, não, mas quem tá pagando por isso sou eu. E você também é minha. Então eu vou olhar quando eu quiser. Ou seja, ele trata a mulher realmente como um objeto, como uma propriedade. E a mulher tá fazendo compras, ela não liga muito. Não da forma que deveria ligar. Gente, isso é um abuso muito pesado. Então, assim, qualquer pessoa normal não gostaria disso. Aí ela meio que foge dele no meio dessas lojas e ela vai atrás de um policial. Aí adivinha, o cara é mafioso e é rico, ele compra todo mundo, inclusive os policiais. E tipo assim, ela em vez de mandar mensagem ou ligar para as pessoas da família dela, amiga, sei lá, avisando o que aconteceu, ela vai justamente tentar falar com um policial de uma cidade que o cara é o dono, que ele compra tudo lá, inclusive tá comprando ela. Não faz sentido. Se eu tô com o meu celular na mão, se eu tenho acesso, eu vou tentar pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda pra polícia. E assim, no momento que ela resolveu pedir ajuda foi depois da loja. Tipo, o quê? Depois de ter feito compra? Então, tipo assim, ela queria fazer as compras? É bizarro. Não dá pra entender. Assim, aí a gente vai decorrendo. Um aviso pra quem tá ouvindo. Assim, que caso até agora você não tá ouvindo esse bate-papo aqui e você ainda não sacou, tudo aqui vai ter spoilers, tá? E sem contar que se você tá ouvindo perto dos seus filhos, primeiro que você já nem deveria estar ouvindo, né? Porque é um filme sobre sexo, mas tá bom. Aqui a gente vai falar palavrão, aqui é porra louca mesmo, beleza? Então, se você tá procurando um crítico de cinema, não é pra você, cai fora. Aqui é só gente doida falando sobre as merdas que a gente assiste. Aí então, depois eles têm várias cenas dela fica provocando ele, ela fica se trocando na frente dele, toma banho na frente dele, finge que vai beijar e não beija, finge que vai pegar e não pega. Ela entra num jogo de provocação bem grande com ele. E assim, não conta muito a história sobre ela. Não conta muita coisa da história dele. É um filme que fica mostrando provocação de um pro outro.
Aí um dia eles vão, tipo assim, tudo ele põe horário pra ela, ó, a gente vai pra tal lugar, a gente vai pra tal lugar, você vai pôr tal roupa, a gente vai fazer tal coisa. Ele fica mandando nela uma cadernetinha, ela não faz absolutamente nada sobre o fato dela estar sendo sequestrada, ela tenta falar com o policial uma única vez e só, tipo, é isso. Tipo, é Ela um vê... roteiro que os caras começaram a escrever e basicamente não tinha história, né? Eles só queriam escrever um filme que envolveria um sequestro e sexo. O resto, Exatamente. os caras não faziam ideia, né? Você não consegue se apegar a nenhum dos personagens. Você não consegue criar vínculo, porque é tão superficial, é tão assim, batido, que você não consegue ter emoção com aquilo. Aí eles vão num passeio no barco lá, ela briga com ele e ela tem um problema de pressão baixa, sei lá, que às vezes ela tem uns ataques cardíacos meio doido. Aí ela desmaia no meio do mar lá, ele salva ela, né? Porque assim, você fica pensando, pô, mas é um sequestrador. Mas é um sequestrador que ama, né? Eu não sei que porcaria de amor é esse que as pessoas estão tentando colocar por aí. Logo pra acabar. Pois é, mas... Então, né? É a coisa mais estranha do mundo, porque ele mostra um zelo, um cuidado com ela, só que eles tentam romantizar, mas não funciona, porque ele só trata ela como objeto. Ele não ama ela de verdade. Gente, não tem como aquele tipo de tratamento ser amor. Se alguém acha que ele é amor, por favor, procure um terapeuta. Você tá no caminho muito errado. Vocês parem de fantasiar com esses livros aí, porque isso aí tá errado. 50 tons já é errado, né? Isso é pior ainda. A 50 tons já é errado e esse consegue ser pior. Nossa, esse foi assim 20 vezes pior que o 50 tons, de longe. Aí vamos lá pra cena do sexo. Ela acorda na cama lá da lancha, toda feliz. Poxa, você me salvou. Tipo assim, mano, o cara tá te sequestrando, você tá agradecendo que ele tá te salvando do quê? Pra começar, se ele não tivesse sequestrado, você nem estaria ali. Mas tá. Daí ela resolve olhar pra cara dele e ele fica assim, eu não vou mais ficar aguentando os seus joguinhos, porque eu sei que uma hora eu vou ter você pra mim. Aí ela começa a chupar ele do nada. Do nada. Aí eles começam a transar. E aí eles passam ali todo o dia inteiro transando naquela lancha. Em tudo que é canto. E as cenas de sexo são boas. Em relação a 50 tons de cinza, são boas. Os atores interpretam muito bem, parece que eles têm uma química muito boa. Mas é só, eles deveriam ser contratados pra fazer um roteirinho pornô tosco. Não pra fazer esse filme inteiro. Aspecto, eu achei que esse filme foi melhor sucedido do que os 50 tons. Vendo os 50 tons, eu tinha a impressão de que o Jamie Dornan, se não me engano, ele não tinha... Como que é? Sabe? É igual aquele cara que faz o You. Ele não tá à vontade com aquele personagem, sabe? Sim. Sabe, apesar que aquela menina que faz a Anastácia, esqueci o nome dela. Caramba, eu não lembro. Mas eu tenho a impressão que não dá pra saber se ela dava vontade ou não, porque ela sempre tem aquela cara de pastel, de vários nadas em todos os filmes que ela faz. Aquele filme sobre bruxas que ela fez, da Amazon, acho que é Suspiria. Cara, é a mesma cara da Anastasia, sei lá como fala. Cara, ela não tem nada, então eu acho que já começou errado pelo elenco. O cara não tava à vontade naquele papel, ele sequer tava à vontade pra ficar nu, tanto que ele só fica sem camisa, mas as cenas de sexo mesmo é todo escondido. E a menina, ela só queria um papel, pelo jeito. Ela só queria estrear. Isso realmente, a questão da nudez, dava pra ver que os atores estavam muito confortáveis com os seus corpos à mostra, assim, e o contato deles um com o outro. E, assim, chegaram até a perguntar numa entrevista se as cenas de sexo foram de verdade, e o Michael Morrone riu. Falou assim, não, mas não era de verdade, se vocês acharem é porque nós somos bons atores. E, de fato, eles tinham uma química muito boa, os cortes de câmera eram muito bem feitos. Ele é um filme erótico, né, então não mostra as partes íntimas, assim, as genitais. Mas, assim, a expressão deles, assim... no momento, é muito boa, é muito próxima do real. Você não fala assim, tipo, eles estão só encenando. É realmente muito boa. Diferente de 50 tons. Só que, assim, fora essa parte, depois a história vai se perdendo. Porque aí, do nada, ele manda ela embora pra casa dela, que ele tem assuntos pra resolver. Daí ela chega lá contando pra uma amiga dela o que aconteceu. Daí... isso, daí ela resolve num salão de beleza cortar o cabelo lá e pintar, e pra querer dizer, tipo assim, que ela é livre, que ela faz o que ela quiser, mas daí o cara chega e ela já fica de cachorrinho dele.
O mais bizarro é que isso poderia ter acontecido com qualquer personagem que tava ali, né? Na rua. Não, Ele simplesmente exatamente. acordou e falou, vai ser aquela ali. Foi exatamente, porque ele teve uma alucinação em relação a ela, mas assim, foi muito assim, sem sentido que eu achei, sabe? Eu não sei se Eu entendi gostaria. errado, eu não sei se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi, não era nem aquela mulher na alucinação dele, né? Era uma pessoa muito parecida e ele encasquetou que era aquela ali e pronto, acabou. Sim, porque o rosto era muito similar. O rosto era muito similar, realmente, da visão dele. Eu acho que no final depois colocaram a mesma atriz até que apareceu pra ele, eu não tenho certeza. Mas assim, é porque são umas coisas assim que você fica tão chocado em como a história vai acontecendo, que aí quando chega a cena de sexo você fala, poxa, cara, finalmente, muito legal, muito bom. Mas depois volta pra aquele roteiro nada a ver e realmente, você só assiste o filme até o final, mulheres, porque o cara é muito gato. Porque assim, porque o filme tem um sono. O filme é chato, gente. O filme é chato. Fora a única cena de sexo que existe, porque nas outras o cara tá sendo chupado por todo mundo, porque aparentemente todo mundo quer cair de boca no pau dele, não sei o que ele tem, né? Mas isso assim. É uma coisa que me incomodou também, tipo, todo mundo tá afim daquele cara, mas ele não quer ninguém, ele só quer aquela mulher. Mas, tipo, cara, todo mundo quer dar pra ele? É que ele é muito bonito, né? Não vou entrar pô. nesse mérito, né? Mas Tipo assim, o que eu achei ruim é que ele tava. É só ele falar o dedo e todo mundo bem. Sim, é que assim, como ele é um cara muito rico também, provavelmente ele contrata quem ele quiser, vamos dizer assim. Isso aí já não é tanto o problema, assim, até porque ele é muito bonito, ele é muito rico, então você consegue aceitar essa realidade. Só que a parte que eu acho muito nada a ver é que se ele quer muito que ela se apaixone por ele, mano, ele já começou errado. Ele manda uma outra menina chupar ele na frente da pessoa que ele quer que ame ele. Como é que você vai? Eu pegaria ranço da pessoa. Tipo, faz todo sentido, né? É muito assim, tipo assim, a forma que eles usam e tal. Eu acho assim, que se ela fosse uma ex-namorada, que ele não aceitou o término, ou uma pessoa que ele se envolveu e não aceitou o fato de não terem ficado juntos e querer sequestrar, ou de repente, sei lá, ele precisa muito por conta dos negócios da família se casar de última hora e aí de uma forma muito estúpida ele resolve fazer isso porque, né, o cara é despirocado da cabeça. Se tivesse algum contexto importante que justificasse de fato o sequestro ou criasse um vínculo para ele querer sequestrar ela em específico, seria muito melhor. Ficou um negócio meio romântico que não vende muito bem. As cenas de sexo foi o que funcionou e o resto não. Tipo, até a parte quando ele vai num casamento com ela, que surgiu do nada um casamento lá, sei lá de quem, que nem mostra direito, e aí aparecem os pais dela. Daí ele olha pro pai e pra mãe dela e fala assim, então, eu sou um gangster. E aí todo mundo fica aquele desconforto, dá uma risadinha, brinca ali, mas tipo, gente, de fato ele é um gangster. De fato. E aí o problema é que o filme é 365 dias. Mas ela se apaixona em 2 meses. Não teve nem o decorrer de 1 ano, gente. Foi só 2 meses. E ainda por cima, eles vão casar em 2 meses. Gente, que pessoa que você conhece que você fala assim, não, vamos casar em 2 meses. Gente, isso é muito... É bizarro. Então você fala assim que a pessoa realmente estava sofrendo um abuso psicológico enorme pra ela pensar em 2 meses que aquele cara que estava sequestrando, maltratando, estava impondo as vontades dele em cima da dela e do que ela queria, do que ela pensava, por causa da vontade própria dele, ela resolveu pensar, não, eu quero muito casar com você. Gente, é totalmente tortura psicológica, tá muito errado. Faz muito sentido. Aliás, não faz muito sentido. Nada desse tipo. Não, a parte mais engraçada que eu achei foi ela falando assim, não, eu não preciso de 365 dias, que eu me apaixonei por você em 2 meses. Sendo tipo assim, que no dia anterior ali do roteiro, ela tava reclamando pra amiga dela sobre ele, que não sabe o que faz da vida, porque ela até que se apaixonou por ele, mas ela tava sequestrada e tal. Gente, depois que ela conseguisse ficar livre, eu ia denunciar esse cara pras autoridades. Sim. É ridículo de pensar isso. Então dá a impressão de que ele usou o charme e o dinheiro e consegue o que ele quer e sai impune e pode brincar com as pessoas. E assim, mesmo na tragédia do final do filme, você não consegue ficar triste.
Então, eu acho que isso que você falou sobre a gente caga, acho que resume tudo sobre o filme, né? Porque o filme inteiro eu tava pensando, caguei pra essa cena, caguei pra essa personagem, caguei pra... Só acaba, pelo amor de Deus. Tem serviço pra mim. A história do filme. Os únicos pensamentos que eu tinha era isso. Porque assim, cara, eu não entendi qual era o intuito do filme, porque a história não é legal. Os personagens, pra quê? Não tem nada. Eles literalmente não tem nada pra eles fazerem, além de sexo. E assim, tirando as cenas de sexo que são realmente bem feitas. E assim, só que, cara, se eu quiser ver cena de sexo sem roteiro, eu abro a porra do Xvideos. Não faz sentido. Qual que é o intuito do cara que pensou nesse filme? Ou pior ainda, qual que era o intuito do cara que fez um livro, ou a mulher, não sei. Porque a história do filme, pelo menos, eu não sei se o livro é assim, ou se sequer existe um livro, é basicamente o ponto de vista de um cara. Então, eu sinceramente, eu não fui pesquisar sobre quem fez esse filme, qual era o diretor, porque eu fiquei com tanta raiva que eu nem quis saber quem eram os envolvidos. Mas você vê que é um ponto de vista totalmente masculino, então supõe-se que seja um cara que escreveu e dirigiu. Cara, não sei o que o cara pensou. Eu vou fazer um filme pessoal pra mim porque eu quero bater punheta vendo ele. Eu acho que certo ele pensou nisso. Assim, o que eu acho ruim desses tipos de filme, como 50 Tons, 365 Dias, ou até mesmo como a série You, é que eles usam personagens bonitos, ricos, que isso chama, assim, a atenção das mulheres. Quem que não quer um cara rico e bonito que te banca? Não que você só quer isso na vida, mas é interessante você ter isso. Só que eles ficam pintando de uma forma bonita o sequestro, o abuso psicológico, o abuso físico, às vezes, porque no 50 Tons de Cinza ele abusa dela fisicamente em algumas cenas. E as pessoas ficam romantizando, e romantizaram um psicopata, um stalker, um cara que assassinava pessoas que se aproximavam da então amada dele. Então, assim, romantizar essas doenças, esses comportamentos ruins, esses crimes, é um problema. Isso faz muitas pessoas se prenderem cada vez mais num relacionamento abusivo. Não é bonito. Por mais que no filme o cara seja muito bonito, seja um cara influente, gente, aquilo não é forma de se tratar uma pessoa. Não é forma de se tratar um ser humano, muito menos num relacionamento. É ridículo. O que eu acho mais bizarro é que qualquer pessoa com 2 neurônios, acho que ela consegue entender que aquilo ali não faz o menor sentido e é muito errado, cara. É incrível como esse pessoal que faz algum tipo de filme não faz ideia do que eles estão fazendo, cara. Ou pelo menos faz, ou faz de besta, né? Porque, tipo, não faz sentido. Cara, você vai fazer um filme que vai sentido, que nem You, aquela série da Netflix, que até tinha uma premissa muito legal. Cara, qual que é o sentido de você colocar o Joe impune? Ele continua matando uma caralhada de gente, 3 vezes pior, e ninguém procura esse cara, ninguém vai atrás dele. Ainda, ele é bonzinho. Aí coloca, tipo, uma assassina pior do que ele, e o cara fica assustadinho, tipo, eita, ela é pior do que eu. Cara, você matou um monte de gente, tipo, ele é um assassino. É isso que eu acho que Dexter trabalha muito melhor. Dexter é um cara que assassina um monte de gente, ele tem muita distúrbio mental, não tem esse contexto tão romântico assim, e na cabeça dele eu tenho a impressão que ele acha que tá ajudando, porque ele tá meio que matando pessoas ruins. Só que assim, tem uma história, tem um contexto ali, ele vai trabalhando aquilo, você sabe que ele não é um cara legal. A história é tipo Coringa, é a história de um vilão. Você acompanha essa história. E essas histórias que eles estão contando é que nem em 365, eu vejo como a história de um vilão. O cara
sequestrou a menina. É sequestro, cara. É um crime. Ele é um vilão. Só que é colocado como se ele fosse o cara sedutor que chega lá e... É o teste do sofá do que o seu chefe vai fazer pra você. Só que de uma forma romantizada, sabe? Imagina você chega na empresa e o seu chefe fala: pra você trabalhar comigo, você vai ter que se apaixonar. Só que mostra isso de uma forma totalmente romântica. Cara, continua sendo um filho da puta, babaca, e que ele vai tá cometendo crime naquele contexto. Não importa se eu pinto tudo em volta de arco-íris e flores. Exatamente, porque assim, ela não tinha liberdade de fazer nada. Por mais que desse uma sensação de liberdade, eles tentam apelar, tipo assim, que mulher adora compra? Então vamos levar a sequestrada pra comprar toda feliz. Gente, quem que consegue pensar em fazer compra, estando fora do seu país, longe da sua família, sendo sequestrado por uma pessoa que você nem conhece? Isso, psicologicamente falando, não tem nenhum sentido. Porque assim, se o filme tivesse abordado a ideia de que ele conheceu ela, de que ele queria mais tempo com ela e, sei lá, falasse assim, olha, eu consigo arrumar emprego pra você aqui, um monte de coisa pra gente se conhecer melhor. Sei lá, se tentasse abordar de uma forma de um cara que faz de tudo, compra de tudo do mundo, pra poder conhecer uma pessoa melhor, ou pra que a pessoa fique mais perto dele, ainda é mais aceitável. Mas não, ele é um cara, tipo assim, que ele chega, ele manda, não, ele faz as vontades dele em cima da dela, dane-se se ela tem emprego, dane-se se ela tem família, você vai ficar aqui, você vai se apaixonar por mim, pronto. Gente, isso é ridículo. E eu achei pior ainda o fato dela se apaixonar e falar, mas tem a síndrome de Estocolmo. Gente, desculpa, mas não tem como. A síndrome de Estocolmo, ela é bem abordada em La Casa de Papel, com o Denver e com a Mônica. Isso, porque por mais que o Denver tá lá sendo o sequestrador, tá na ideia lá do assalto, ele cuida da Mônica o tempo todo. Cuida das feridas, cuida da bala lá, que ela tava machucada. Ficava com ela bastante tempo. Ele tinha um cuidado com ela. Por mais que, assim, ele tava lá, um bandido, fazendo um sequestro, lá dentro ele tinha um cuidado, um tratamento diferente com ela. Tanto que no final ela se junta à gangue deles. Por quê? Porque ela se apaixonou por ele e eles têm um cuidado e um carinho muito bonito um com o outro. Diferente dali, eu não consigo ver como uma mulher consegue se apaixonar por um cara que fica ditando regras pra ela pra cima e pra baixo, trata ela que nem um objeto maltrapilho, não tá nem aí pras vontades dela porque ela quer. Tipo, isso não tem cabimento. Não faz sentido. Até porque ela tenta, sei lá, mostrar uma garra de independência, querer ser contra as vontades dele, fazer pirraça, mas fica parecendo um joguinho babaca, que numa situação normal de sequestro, isso não acontece, gente. Eles pintam como se fosse bonito, mas não é. Sim, o que eu acho mais bizarro, indo para um lado agora mais técnico da coisa, digo pro lado da Netflix, o que mais me surpreende é que, assim, o que levou em conta a Netflix comprar os direitos desse filme? Ao meu ver, pensando em todas as possibilidades, a única coisa que eles levaram em conta foi a audiência. Tipo assim, esse filme vai ser polêmico e ele vai dar muita audiência, porque o filme não tem um roteiro bom, a fotografia é boa, teve várias cenas assim que eu falei, caraca, eles gastaram dinheiro pra fazer esse filme, porque tem muitas cenas de drone assim que você vê que eles gastaram uma graninha pra fazer. Se não me engano, tem até uma cena que parece que foi feita com um helicóptero, alguma coisa assim. Então, tipo, gastaram dinheiro pra fazer aquela porcaria. E o que eu mais vejo assim é, primeiro, já começando lá dos extremos, quem deu o sinal verde pra fazer aquilo, quem aprovou um orçamento considerável para filmar essa coisa, e na distribuição, por que a Netflix considerou que isso daí seria bom para o catálogo deles? Porque, assim, se você parar para pensar o histórico da Netflix, eles são uma empresa engajada, eles são sempre pró ao feminismo, pró a mulheres fortes, independentes nos cinemas, nas séries, TV, nas séries. Eles apoiam amplamente o público LGBTQI+, não sei como tá a sigla agora. E esse filme é contra toda essa maré que eles vinham construindo, e não faz muito sentido, assim, no meu ponto de vista mercadológico.
a não ser polêmica. Uma coisa que eu sempre vejo, se eu não me engano, é do Michel Arouca, do Séries Maníacos, que ele fala uma frase que eu acho que encaixa aqui, que é o que Dark fez com os três caras do infinito lá. É o cu pelo cu. Não tem sentido e não serve pra nada, não agrega nada, né? Ali no caso pro catálogo da Netflix. É só, nós somos cool, vamos fazer um filme sobre sexo. Não tem por que o filme tá ali. Não faz a cara, o estilo da Netflix. A La Casa de Papel, pra mim, é o exemplo perfeito, assim, do que é a Netflix. Tem de tudo ali. Tudo que eles representam tá ali dentro. Tem ação, tem porrada, tem a mulher sendo representada de uma forma que ela toma liderança, que ela cuida dos próprios assuntos, ela não precisa de um cara pra sobreviver. E, assim, não querendo pagar uma e... assim, tá lá, cara, ela tá mostrando como a mulher é hoje. Tipo, cara, a gente conquistou nosso lugar, a gente vai fazer do jeito que a gente quer. Basicamente, foda-se o que você quer. É eu que mando. Então isso acontece muito na Casa de Papel. E aqui eu não entendi qual que é o intuito de colocar um filme desse no catálogo. Pra mim foi um retrocesso. Simplesmente. Eu também vejo como retrocesso, porque assim, realmente, os atores são muito bonitos, tem uma química muito boa, mas assim, a história não convence e a romantização em cima dos problemas é a pior parte. Tipo, se tivesse mostrado ele como um cara com um problema, que sequestra a menina e tal, ela não se apaixonar por ele, ela denunciar ele pelo sequestro, ou coisas assim mais reais, eu acho que seria muito melhor. Porque, por exemplo, em 50 Tons, ela se irrita quando ela vê com o que ele sentia prazer, que era fazendo os outros sentirem dor. A Anastasia se irrita e ela vai embora. E ela some e fala, cara, eu não quero isso pra mim. E tipo assim, ela tinha um contrato com ele e tal, ela foi conhecendo e etc. Nos filmes mais pra frente, no decorrer, ele tenta, né, controlar ela. Eu não gosto que você fica fazendo topless, eu não gosto que você faz isso e tal. Ela pega e faz mesmo assim. Ela, tipo assim, olha pra cara dele e fala assim, tá, mas eu vou fazer e pronto. Ele fica achando ruim, mas ela continua fazendo, porque é um cara que é controlador e tudo, mas ainda tá dentro de um limite aceitável. E depois ele ainda fala que ele aprendeu a amar ela. Ele aprendeu o que é amor, o que é tratar uma pessoa. Diferente desse filme, que a guria só se apaixonou por um cara totalmente abusador e que o cara não aprendeu nada e não tem nada pra oferecer. Ele continua levando a vida de ele continua levando a vida de mafioso dele. Ela não sabe direito as coisas que ele faz e deixa de fazer. Sabe que ele comete crimes. E vamos casar com ele, uhul! O cara que me sequestrou, gente. Não, tá errado. Tipo, não tem o menor sentido. E até porque, assim, se você levar em consideração que 50 Tons de Cinza já não fazia sentido, já era um filme bem em todos os sentidos, e você para pra pensar que a Anastácia já era, se não a mais, uma das personagens mais sonsas da história do cinema, isso é muito preocupante, cara. É muito preocupante. A Bela do Crepúsculo, apesar que era uma fanfic, né? Então faz sentido. Só que e ainda assim ela conseguia se impor bem entre aspas. Aqui a mulher tá lá, é uma estátua, tipo. Ela só a única função dela uma estátua não. Acho que seria um mordomo, né? A única função dela é servir ao mestre. Exatamente, parece que ela não tem voz, a luta dela, que ela tenta ir contra ele, que ela tenta brigar, não convence muito, que não parece uma pessoa que tem garra, que realmente tá querendo sair da situação. Ela se conforma com compras e ela se conforma com joguinhos contra ele. Tá, você quer me comer, mas eu não vou te dar. Assim, é muito ilusório. É muito... Você já assistiu Síndrome de Berlim? Acho que não. Cara, é um filme mais ou menos nessa linha. E agora que ele me veio na cabeça, você falando me lembrou desse filme. Ele é um filme estrangeiro, não é americano. Se eu não me engano, ele é russo.
Algo assim. Alemão. Cara, é um filme muito parecido. O cara sequestra a menina e ele meio que força ela a querer gostar dele. E assim, eu achei que esse filme ia seguir essa linha. E durante o filme você vai acompanhando aquilo, só que ao mesmo tempo você vai vendo. Tem alguma coisa errada. Será que essa menina tá caindo mesmo na lábia dele? E é assim, se você não assistiu, eu não vou te contar o filme todo. E você vê que o filme não é exatamente isso. Você vê que, assim, ela não ou ela tá tendo a síndrome de Estocolmo, como teve em La Casa de Papel, ou ela tá tendo um plano muito louco ali. E você fica nessa dúvida o filme inteiro. E isso não acontece aqui. Durante o filme todo, você tem certeza que a mulher vai acabar gostando dele e casando com ele. Não tem aquela dúvida de que, caraca, eu fui sequestrada, esse cara é louco. E aí? Cadê minha família? Cadê todo mundo? Eu quero viver minha vida. Não existe isso. E não faz o menor sentido. Qualquer pessoa que tenha, no mínimo, uma capacidade acima de 12 anos de idade entenderia que aquilo ali não faz o menor sentido. Exatamente. Um filme que trata de uma forma muito nítida o relacionamento abusivo é O Homem Invisível. Porque Sim. A mulher, ela, assim, no decorrer do filme, ela vai contando que ele controlava tudo. Tudo que ela tinha que falar, tudo que ela tinha que vestir. E era um cara, o ator era muito bonito e muito rico. Só que mesmo assim, eles não usam isso para romantizar ou para a mulher ser toda apaixonadinha, não. A mulher, ela entra em desespero e ela bola muito tempo, planos para conseguir fugir da casa, para conseguir se libertar do relacionamento. E ela fala das ameaças que ele fazia, ela demonstra o medo que ela tem dele, da capacidade das coisas que ele pode fazer, diferente desse filme que parece que a menina tá cagando o cara ser um mafioso e ser um sequestrador. Parece que ela tá ali, tipo assim, ok, caí aqui mesmo, vamos fazer umas compras. Você não vê... Por mais que os gêneros sejam diferentes... mas assim, por mais que seja gêneros diferentes, você não vê em nenhum momento na personagem um desespero dela sendo sequestrada. Isso é até abordado na Casa de Papel, no caso da Mônica, que ela fica em desespero por estar no meio de um assalto. Você vê que a personagem tá ali com... Inclusive nessa última temporada, Sim, né? Você vê ali que ela tá com medo, você vê que as pessoas têm medo. Nessa última temporada tem uma hora que ela dá um estalo assim e fala, caraca, eu tô casada com um bandido. Exatamente. Eita. Ela assim, ela cai na real. Você vê que o tempo todo ela demonstra as reações de medo e preocupação. Nesse filme, essas reações de medo e preocupação foram jogadas pro alto. No 50 Tons de Cinza, quando ela conheceu a verdadeira personalidade do Christian, a Anastasia, ela ficou indignada e foi embora. Porque ela viu, tipo assim, cara, você tem problema. Isso não é normal, né? Que ela entrou ali como uma aventura e depois ela percebeu onde é que ela estava entrando. Essa menina, ela já entra na roubada e ela fica ali como... Tá tudo bem. Gente, não tá. É esquisito essa falta de reação, essa falta de medo, esse excesso de joguinhos, excesso de romantismo numa situação que não era pra ter nada disso. Sinceramente, eu não tenho mais o que falar desse filme. Eu acho que já ficou bem claro. E pra mim é um retrocesso, assim, não pela falta de... Pela falta, não pelo assunto feminismo, assim, tá em alta e tal, e levar aquele assunto de lacrar e não sei o quê. Pra mim, eu vejo ele como um retrocesso cinematográfico mesmo. Não só pelo fato de ter todas essas polêmicas em si, mas sim porque o filme não tem um roteiro. Não é só a parte da polêmica. Não tem roteiro. É simplesmente, olha, coloca um filme aí, tem essa premissa inicial. A partir daí, você não vai ter mais um desenvolvimento de personagem nenhum. Você não vai ter uma história que leva a lugar nenhum. Você simplesmente vai colocar esses dois personagens com uma premissa inicial e a partir daí vai rolar umas cenas de sexo intercambiadas com alguns pequenos embates entre os dois, mas que é resolvido com um cartão de crédito e depois volta pra sexo. E termina os dois se amando. Tipo, pra mim, esse é o resumo do roteiro nas salas dos roteiristas, sabe? Vamos escrever um filme? Pra mim, esse foi o resumo. E, tipo, eles fizeram um filme em 2 horas
e partiram filmar. Pra mim é um retrocesso pra história, assim, do cinema, porque pra mim é uma desgraça completa esse filme. Ele só não é aquele filme que eu pego e jogo no lixo, assim, por completo, porque ele tem uma fotografia legal, umas filmagens e uns ângulos muito legais, não da parte de sexo, mas eu digo do local em si, a paisagem, o local onde eles filmaram é muito bem feito e a qualidade das filmagens em si do filme é muito legal. Tinha um potencial se tivesse uma história pra contar, mas não tinha. Exatamente. É basicamente a história do Homem Invisível, só que você colocando a protagonista como uma pateta e o cara como é tipo a Bela e a Fera, né? Basicamente. O Intocável. Só que a Fera ainda assim consegue aprender uma lição no final. Cara, é um filme da Disney. E é assim, eu paro pra pensar às vezes que aquele filme é meio retardado, se você parar pra pensar, porque basicamente entra nesse mesmo assunto, é um filme da Disney, meio que pra criança, né? Mas beleza, ele aprende uma lição no final. Mas se você parar pra pensar, entra na mesma coisa. Esse aqui ainda, pelo menos, é direcionado para adulto. Exato, até porque no Bela e a Fera, a justificativa do sequestro dele é que ele precisa desesperadamente que alguém se apaixone por ele pra poder quebrar o feitiço. Então ele tem ali correr contra o tempo desse feitiço e restaurar as coisas. Esse filme não tem nada disso, é só um cara que quer sequestrar porque, sei lá, se apaixonou pela menina que ele nem conhecia. Que eu não digo que é uma paixão, né? Eu acredito que ele teve uma visão e falou, preciso ter. Assim como ele olhava um carro e falava, vou comprar. É essa a impressão que passa. Mas eu achei um tweet muito interessante que resumiu esse filme, que fala o seguinte: esse filme ele é totalmente retrógrado, machista, ridículo, trata o abusador psicológico como um príncipe, mas você assiste até o final porque o ator é muito gato. De fato. Eu assisti até o final porque... eu assisti até o final porque o ator era bonito, gente. Não vou mentir. Só. Sinceramente, eu assisti querendo que ele acabasse, mas no fundo, eu tinha uma esperança de que no final ele fosse ter algum twist parecido com aquele Síndrome de Berlim que eu te falei. E não foi o que aconteceu. E acabou o filme e eu pensei, eu perdi 2 horas da minha vida. O plot twist do filme é a protagonista sofrendo as consequências da profissão do até então namorado, noivo. Então, assim, nossa, ela tá lidando com um mafioso e tá no meio do crime. Ninguém esperava isso, né? Tipo... É porque nunca vai passar pela sua cabeça, né? Ah, coitada, ela tá ali com um mafioso, ela nunca vai se meter no crime, né? Cara, lógico, já fazia parte desde o momento que ela tava ali. Exato. Uma hora ia acontecer isso. Até porque também ela recebe uma ameaça sobre isso no meio do filme. Mas tá. No meio do filme eles já contaram o final pra você. É isso. Cara, o pior é que quanto mais a gente pensa, pior fica. Eu acho que é aquele tipo de filme que você assiste e fala, beleza, eu entendi. Não pensa mais nada, você não vai estragar ainda mais. Quanto mais você pensar, mais pior ele fica, gente. É muito nonsense, mas ok. E qual a nota que você daria pra essa... Eu não vou chamar de filme, eu me recuso a chamar isso de filme. Tá. Essa coisa aí. Vamos lá. Cenas de sexo, ator muito bonito, a trilha sonora é boa e a fotografia. Num roteiro mal montado, com personagens com histórias que não convencem, que não emociona, não cativa. Vamos colocar uma nota 4 aí, né? Nossa, tudo isso? Eu sou boazinha, porque a cena de sexo é muito boa. Mas uma nota 4 de 0 a quanto? Ah, não, de 0 a 10. Ah, tá, achei que era de 0 a 10. Não. De 0 a 10 é nota 4. E sinceramente, eu vou ser pior. Cara, eu tô 2,5 assim, chorando. Porque pra mim é só a trilha sonora e a fotografia. É que se você considerar seu ator ser muito gato, mas aí... É que esse lado pesa pra mim, mas... Não rolou pra mim. E a protagonista é sem graça, igual a Anastasia. Sim, a atriz, ela é muito bonita. Eu vi trabalhos dela de modelo. Ela é muito bonita. Só que ela fica totalmente apagada
pela presença do ator. Ela fica muito apagada. A beleza dela eles não valorizam. Eles não... É pra combinar com você. Eles não dão, assim, eles não dão nenhum enfoque muito nela, assim, tipo, escapa o peito dela ali, uma hora ou outra, mas eles não conseguem focar muito nos perfis bonitos dela, ou nela como uma mulher arrumada, assim. Tem uma outra cena que mostra ela, na verdade, se vestindo pra provocar ele. Então, assim, eu não vi explorando as qualidades dela de uma forma boa. Só vi ela ali jogada como uma peça. Seria esse filme feito por um diretor, ou diretora que tava com crush no ator e estava cagando para todo o resto, ele só queria filmar o ator? Eu não vou dizer que não, porque eu acho que se eu estiver dirigindo esse filme, eu só ia focar no ator, porque ele é muito bonito. Não vou dizer que não. Não vou dizer que não. Mas... Agora que a gente tocou no assunto Disney, eu fiquei pensando, se o 50 Tons é uma fanfic do Crepúsculo, esse seria uma fanfic da Bela e a Fera? Seria. É uma fanfic da Bela e a Fera. Só que sem roteiro mal feita. É bem isso. Ai, meu Deus do céu. Se apaixonar pelo sequestrador. Mas tá, né? Se for pra pensar, ele é a fera e ao mesmo tempo ele é a fada, né? Porque ele que dá os presentes, o sapato de cristal pra ela encontrar. Exatamente. Não, fora que assim, gente, o que mais me deixa sem lógica num filme desse é porque assim, o personagem é um cara ricaço, lindo, sempre bem vestido, e ele parece, pela tela de você olhar, ele parece que é cheiroso. Ele não precisa sequestrar ninguém. De bater o olho, você já apaixona no moço. Então, pra que vai sequestrar, gente? Não. Se ele fosse só ele, com todos os encantos dele, etc., qualquer pessoa se apaixonaria. Mas não, tem que sequestrar, tem que ser abusador. E as pessoas ainda têm que pintar como bonito isso, gente. Não. Foi uma pegada totalmente errada. Não funcionou pra mim. Que nem os 50 Tons, tem muito disso. Só que é um cara normal, que ele conhece a menina, e ele fala, ó, eu gosto disso, se você gosta, vem, se você não gosta, foda-se. Acabou. E a partir do momento que eles têm um contrato, aí beleza, agora você vai cumprir. Você assinou aquela porra do contrato, agora você vai cumprir. Só que, a partir do momento que você além de você sequestrar a menina, você ainda é um mafioso, e você simplesmente prende e fala, ó, você vai fazer o que eu quero. Porra, é essa, cara? E ninguém questiona. Nem a própria sequestrada questiona. É isso que me indigna. Cara, uma coisa que me irrita muito também nesse filme, aliás, não só nesse, né? É muito clichê. Assim, ela chega lá, acorda pela primeira vez, sai lá fora. Aliás, não sei e todos os funcionários, ela vai meio que pedir uma ajuda, assim, e tá todo mundo meio que é funcionário dele, você obviamente já sabe disso. E só que assim, tá todo mundo assim, meu Deus, ele é mau, vamos abaixar a cabeça porque ele é muito mau. E ele é foda e ele vai destruir todo mundo aqui se a gente não fizer o que ele manda. Pela cara deles, né? E você fica... E o cara... Eu sou foda, eu sou mafioso, e não sei o quê. Tá, mas e aí? Você é o Lex Luthor, né? É aquele mafioso playboy. Não... Como assim, cara? Tipo... Que mafioso é esse que... Todo mundo abaixa a cabeça pro cara e não mostra isso, sabe? Tipo, é a mesma coisa se você colocar o Thanos pra matar todo mundo e que todo mundo tem que ser súdito dele, abaixar a cabeça, só que você não apresenta ele como esse cara letal que pode matar todo mundo. Mas, tipo, você pega o Homem-Formiga e fala, ó, é esse cara que você tem que ter medo e você vai fazer o que ele quer. Por quê? Isso me irrita muito, tipo... Exatamente. Não tem profundidade. Ele não tem profundidade. Só fala que ele assumiu os negócios da família dele, que a família dele é mafiosa, mas nem explora, tipo assim, esse guri, como é que era a relação dele com a mãe morreu, o que aconteceu, ele tem algum trauma nesse sentido, por que ele acha tanto que ele tem que ficar com essa menina que ele viu na cabeça dele, é algum tipo de salvação, é algum tipo de sinal que ele teve... Por que ele continua os negócios da família dessa forma? Ele sempre quis ser mafioso?
tinha aquela questão de tipo assim, não, eu não quero seguir os passos do meu pai, eu tô seguindo porque é o que eu tenho que fazer, mas eu quero sair disso. Você não tem nada. É assim, é uma coisa muito passada. Você não tem vínculo. Com a história dela também não. Você vê um pouco no começo, depois some totalmente. Você só vê que ela é frustrada no relacionamento, mas ela é bem sucedida na carreira. E aí ele tira isso dela com uma facilidade muito grande, que parece que ela não se importa de estar mexendo na carreira dela, que ela é muito satisfeita com a carreira dela. Então, assim, ficou muito vazio, você não tem entendimento da família das duas pessoas, você não tem profundidade, você não entende nada de quem que é aquele personagem. Você só vê lá uma menina... Eu tenho uma teoria. Ah. Eu acho que isso aí era pra ser um filme pornô. E o roteiro foi escrito para ser um filme pornô. Pornô explícito mesmo, né? Uma brasileirinha da vila. Só que nenhuma produtora pornográfica aceitou fazer por conta do orçamento. E pra mim é um pornô que você corta ali as cenas explícitas e colocou 2 atores que são atores mesmo, não são 2 pessoas que só querem só estão ali pra transar, tipo, eu digo ator mesmo de Hollywood, digamos, a nível Hollywood. Então, pra mim, o resumo do filme é um soft porn caro, com orçamento inflado e com 2 atores, assim, de calibre. Basicamente, pra mim, esse é o resumo. Cara, eu me recuso a acreditar que isso aí foi pensado como um filme que poderia ser lançado na Netflix. Eu tenho certeza que isso aí seria lançado originalmente num Brasileirinhas da vida. Me recuso a pensar que isso aí é um roteiro para um filme sério. Exatamente. Não desmerecendo quem é ator e outro. Até porque, assim, eu acredito que... Eu não sei se, em relação ao livro escrito, tem algumas mudanças e isso ficou, talvez, alterado nas telas e acabou estragando um roteiro, né? Eu não sei como que é o livro. Então, mas, assim, só julgando pelo filme em si... É muito vazia a história, é muito ruim, tem muitos furos, tem muita coisa muito errada, não faz sentido. É isso, tirando a fotografia, as cenas de sexo são bem feitas, acabou o filme. Não tem nada de interessante pra você ver. Inclusive, se vocês quiserem assistir, só pula pra cena do sexo da lancha e aí vocês podem desligar, que é só aquilo que é interessante. É bem isso. Bom, galera, eu acho que já deu pra entender mais ou menos o que a gente acha dessa porcaria, esse desserviço ao entretenimento. E assim, eu acho que não tem mais o que a gente falar, porque a gente vai começar a repetir, porque não tem história suficiente pra gente comentar do filme. A história não existe naquele roteiro. Porque a única coisa que a gente pode comentar é: os atores são bons, as cenas de sexo são boas e toda a premissa é ridícula. Só. Então eu acho que meio que já podemos encerrar por aqui. Então eu acho que o veredito final fica como 2,5 pra mim e 4 pra você. Isso. Meu pai amado. É que o ator é muito bonito. É uma ótima forma de começar a história desse podcast. Já começamos na lama, né? O bom é que a partir de agora não tem muito pra onde ir, né? A gente já tá falando sobre o fundo do poço dos filmes. Bom, talvez, assim, se a gente começar a falar sobre a série da saga Anaconda, sobre Godzilla. Nossa, não. Meu Deus. Não, Godzilla ainda tem muitas coisas boas pra falar. O filme é muito bem feito, tirando alguns problemas, assim. Vários. Mas, assim, eu acho que são poucos filmes como esse que basicamente nada se salva. Ana e Vitória. É um trailer gigante dos clipes dela. Eu não vejo aquilo como um filme. É mesmo o Vidro, que é o filme que eu mais odiei, assim, nos últimos anos. Tem muita coisa boa naquilo pra retirar. Sim. É um filme muito bem feito ainda. Sim.
Cara, é preocupante isso, porque isso vai ter sequência. Vai, mas é por causa do livro, né? E aí? E deu audiência, né, querendo ou não. É claro Cara, que dá esse é o audiência. É um cara muito Todo bonito, mundo. prometendo uma história que vai ter sadomasoquismo e sexo. Nessa quarentena, quem que não quer ver? Eu fui a primeira lá a clicar pra ver. E não gostei, mas ok. Mas eu vi, deu audiência. E hoje eu tava vendo que esse filme já tá com 80, eu não sei se 80 mil ou 80 milhões de assinantes na petição para que ele seja removido. É bem bizarro. Sim, mas justamente ele tá com essa ideia da remoção por conta mesmo das coisas que foram citadas aqui, o machismo excessivo, romantismo de abuso psicológico e de sequestrador, romantizar crimes. Isso vai muito contra qualquer coisa que se... Tudo bem que a gente tá numa época assim, que é complicado falar sobre esses assuntos e que muitas coisas é problematizada sem ter muito embasamento. A gente está muito na cultura do cancelamento, que qualquer coisa, se não agrada uma parcela da população, já tem que ser cancelado e deve ser extinguido da face da terra e não deve mais ser tocado no assunto. Só que nesse caso, não é uma coisa que está errada, tipo, é uma sucessão de erros, um atrás do outro, que formou uma bola de neve dentro desse filme, que não tem como defender muito aquilo. Exatamente, não tem como defender. É a mesma coisa de você fazer um filme que é do começo ao fim racista. Cara, não tem como você defender aquela obra, sabe? Tipo, é difícil você catar algumas coisas boas ali. Você tem que ficar minerando até sair uma coisa legalzinha ali. Então, mas é isso que eu acho engraçado da cultura do cancelamento, é que, por exemplo, esse filme, como ele ficou muito famoso pela polêmica, muita gente viu, muita gente se revoltou com ele e pediu abaixo-assinado. Mas a série U que tá aí, onde eles romantizam um stalker e um assassino, ninguém fez petição pra retirar, não que eu saiba. Mas e aí, será que as... Então, e aí, será que as pessoas elas realmente estão incomodadas com o tipo de conteúdo que está sendo transmitido para as pessoas que é muito errado? Ou que está sendo abordado de uma forma muito errada? Ou será que as pessoas só estão preocupadas com aqueles que são polêmicos? Eu percebi assim que nessa segunda temporada a parcela de pessoas que realmente gostaram foi muito menor, mas não chegou a esse ponto assim, meu Deus, tem que cancelar essa série porque ela é uma ofensa à sociedade. Não chegou a esse ponto. Mas se você parar pra pensar, não é muito diferente desse aí, não. Exatamente. É até pior, porque esse é um assassino. Naquele filme, por mais que ele seja um mafioso, eu pelo menos não lembro de nenhuma cena dele matando. Eu acho que ele matou na cena que ela desmaia, mas eu não lembro se era ele que matou ou se os capangas dele que executaram o assassinato. Mas ele manda matar pessoas, ele não deixa de ser um assassino. Cara, o pior é que se você parar pra pensar, o Joel é pior ainda em You. Porque além dele matar as pessoas, ele tem uma atitude muito parecida com esse cara de controle e abuso no relacionamento abusivo. E além dele ser um stalker. Então é tipo um combo de 3 coisas e pode ser até que tenha mais aí que eu não tenha citado. Então provavelmente é até pior. Exatamente. Só que é um negócio que você tem que parar pra pensar, porque assim, se você for pelo jeito que a história tá sendo contada, tudo vai ser morto. Bem isso. Gente, é muito errado. É que nem se você assiste a primeira temporada de You mesmo, eu achei até que ficou um pouco mais em você assim, eita, esse cara tá errado. Sim. Beleza, ele tá fazendo isso. Você não torcia pelo personagem. Em nenhum momento você torcia pra ele conseguir. Tipo, diferente do La Casa de Papel, que você meio que torce pros vilões. Porque querendo ou não, eles que são os bandidos, né? A polícia que tá certa. Então você torce pelos bandidos o tempo todo, pela causa deles, etc. Mas assim, nesse caso do Yu, você não torce por ele. Só que você começa a ficar indignado do porquê que tá romantizando. Especialmente na segunda temporada. Ele foi totalmente romantizado. E ainda achou uma pessoa doida que compreende ele. Gente, isso não existe. O que eu acho engraçado é que ele fica chocado com aquilo, né?
É É muito tão bizarro, bizarro. porque ele fica chocado e ela é É igualzinho a tão ele. bizarro que ele mesmo se choca. Então, tipo assim, dá a entender, tipo assim, ok, eu posso ser um stalker, um cara louco que mata todo mundo. Mas, poxa, a menina que eu tava stalkeando, ela não pode ser louca. Ela não pode matar as pessoas pra gente ficar junto. Oi, tudo bom? Mas isso eu acho interessante, porque assim, ele, no fundo dele, ele acredita que ele é uma pessoa boa. O que eu acho errado não é ele achar que ela é daquele jeito. O que eu acho errado é o roteiro tentar fazer com que ele seja o mocinho da história, sabe? Eu não acho errado, porque assim, você vê que ele tem um distúrbio psicológico e que ele acha que ele tá fazendo muito bem, que nem na primeira temporada, ele tinha certeza absoluta que ele tava fazendo bem pra Beck. E pra mim esse não é o problema. Ele achar que ele tá sendo o bonzinho. Porque assim, todo vilão, ele acha que é o bonzinho da história, né? Que nem Thanos acha que dizimar metade do universo é algo bom. Tudo bem, esse não é o problema. Só que o fato deles tentarem fazer com que a gente enxergue que aquilo é algo bom é complicado. É a mesma coisa de você falar que colocar o Thanos como protagonista e assim você acompanhar a história dele de um modo em que os Vingadores são totalmente errados porque eles querem salvar o mundo e o Thanos é o cara certinho porque ele quer dizimar metade do universo. Foda-se as consequências. É um paralelo nada a ver assim, mas se você parar pra pensar e ligar os pontos, é a mesma coisa, só que de uma forma muito distorcida, levando pro lado abusivo. Cara, o tanto de gente que é abusado sexualmente, psicologicamente, o dia todo, e ninguém para pra pensar que isso é muito errado. Casos. E eu fico pensando na cabeça da pessoa que escreve isso. Eu acho que a pessoa não tem noção nenhuma do que é estar num relacionamento abusivo ou de qualquer o que é ser um stalker. Né? As pessoas ficam romantizando o noção. abuso, gente. Elas romantizam o abuso. Isso é um absurdo. Você romantizar coisas ruins, você romantizar crimes, você romantizar comportamentos destrutivos. Não tem que romantizar. É cadeia, é penalidade e tratamento psicológico. Não tem como se romantizar e achar que vai ser tudo bonito. Ainda mais no Joe, que você vê que ele claramente tem algum problema psicológico aí. Mas a partir de um certo ponto da história, isso se perde e deixam de tratar ele como uma pessoa doente. Tratam ele como uma pessoa normal. Como se fosse normal fazer as coisas que ele faz. Tipo assim, mas Beck, eu tô te salvando. Na primeira temporada, você vê assim, na cara dele que ele tá doente, sabe? Você vê que é bizarro. Só que a partir da segunda, meio que isso se perde, sabe? Eu não sei se era desinteresse do ator também, porque eu tenho a impressão que ele meio que já cansou dessa série, porque ele mesmo fala que ele não concorda com os rumos que está sendo tomados. Desde a primeira temporada ele já não concordava, porque ele já achava que romantizava. Depois da segunda, então, foi tudo pro ar. Exatamente. Eu acredito que ele mesmo ficou desconfortável. E aí, não sei, né? Quando a gente vê assim ali 365 dias, eu acreditaria, sei lá, que aconteceria um plot twist em algum momento, que ela conseguiria escapar, denunciar, que ele seria preso, que seria derrubada a grande máfia italiana, que ele fazia parte. Eu fiquei esperando algo nesse sentido, como, por exemplo, no filme do Ted Bundy, que trata sobre um serial killer da época, que ele se apresentava como bonitinho, ele era charmoso, ele conquistou fãs na época, inclusive, pelo charme dele, pelo jeito dele falar. Esse é aquele que as meninas iam visitar ele. Exatamente, na cadeia, né? por causa do charme que ele se apresentava na televisão, mesmo estando sendo acusado de vários crimes, mas mesmo assim, ele sendo como criminoso, as meninas olhavam e falavam, nossa, ele é bonito, iam lá visitar ele na cadeia, até que, né, demonstrou que realmente ele era um cara, não era um cara bonitinho lá, estudante de direito, não. Ele era um cara com problema sério, que matava as pessoas a sangue frio por diversão, porque ele estava afim de fazer isso. E mostra esse lado todo psicopata, esse lado todo doente dele por trás da cara bonitinha que ele se vendia. E não é romantizado em nenhum momento. Teve muitas polêmicas. Mas não é romantizado em nenhum momento. Você não vê em nenhum momento alguém romantizando o comportamento dele. Você vê até uma menina que se apaixona por ele lá, que já era apaixonada, e a gente fica tipo, gente, como?
Como você tá fazendo isso? Você fica indignada com a menina, tipo assim, tá caindo na dele ali, sabe? Porque é nítido que ele não é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa que tá fazendo coisas erradas. Assim, é nítido na expressão dele. Você vê que ele tem uma cara de doido. Diferente desse... Não é à toa que ele tá feio também, né? Diferente do 365 dias, que o cara é muito bonito, ele parece só um cara maravilhoso, sei lá, e pronto. Você não consegue olhar ele como um cara maldoso, como um cara mafioso. Às vezes eu até esqueço que ele interpreta o mafioso, porque você não vê esse lado da máfia sendo explorado. Eu acho que só de ter mostrado, de terem mostrado esse lado mais mafioso dele, já poderia ajudar nesse aspecto, porque assim você já ficaria, epa, esse cara é perigoso. Mas nem isso, você não vê o lado mal dele. Você só vê que ele é um cara de boas, rico ali, gastando que tem grana poder. Até... ele é o Lex Luthor. Exato. Até quando ele faz... Só que isso tem o lado Até mal. quando ele faz ameaças lá no começo do filme, que ele chega num banco lá pra falar das dívidas do pai dele, não sei o que, dos empréstimos. E aí ele fala assim, ele ameaça as pessoas lá, mostrando assim, que ele mandou detetives atrás de pessoas traindo seus cônjuges e essas coisas assim, e fala assim, vocês vão fazer porque senão eu vou liberar essas coisas pras pessoas que vocês gostam. Ali começou a mostrar, tipo, pô, ele é um cara perigoso. Aí mostrou que ele tinha sequestrado um outro cara lá e matou o cara. Eu falei, poxa, vai entrar nesse mundo da máfia, que ele é um cara perigoso. Não, sumiu, foi pro mundo de compras. Eu fiquei esperando mostrar, assim, o lado pesado, o lado real, o lado verdadeiro dele, de como um mafioso, um cara perigoso, pra você ficar assim, você olhar que ele fica assustado. Mas não, eles deixam o cara tão de boa, assim, que você nossa, que cara lindo, gente, queria. A partir do momento que você tá trabalhando com a ideia de que existe um cartel ali, cara, o perigo é iminente. Eu não sei se você já assistiu Ozark. Ainda não, tá na Da lista. Netflix. Cara, é uma série assim que pra mim é a melhor série da Netflix. Para a pau assim com Dark, apesar que eles são dois gêneros completamente diferentes. Só que assim, é a história sobre um cartel e que a cada 2 segundos você fica pensando, caralho, vai dar merda. E você não. E assim, cara, é máfia. Você ali no 365, você esquece que a máfia existe. O tempo todo eu ficava, caraca, é uns 50 tons de cinza, né? Aí bem no finalzinho, eita, tinha máfia, né? Cadê? Esqueci. Exatamente. Eles se perdem na história. Aí ele fica pintado como só um cara rico e poderoso. E esquece da parte criminosa e pesada. Que talvez quebraria esse romantismo todo com ele. Mas não, eles mantêm desse jeito. Um cara romântico, que ele consegue o que ele quer, não importa os meios que ele utilize. E pelo jeito a história acha que ele tá certo, né? Sim, o protagonista o tempo todo, ele não tem arrependimento nenhum. Ele acha que tudo que ele tá fazendo tá certo. E realmente funciona porque a menina se apaixona por ele, o que é pior ainda. Porque não tem... E eu não vejo só ele achando que ele tá certo. Eu vejo o narrador da história também achando que o cara Exatamente. tá certo. Porque em nenhum momento a gente vê a menina falando assim, olha, você é um monstro, cara. Você tem problema. Você me sequestrou, você é um assassino. Ela só fala assim, só não conta pros meus pais o que você faz, tá bom? Oi? Tipo, a gente voltou pra pré-escola. A gente tá na 5ª série. É, tipo isso. Não conta pros meus pais o que você faz, não, tá? Tipo, isso já... Não conta pros meus pais que eu matei aula. Ela fala assim como se fosse natural esconder a profissão dele, sei lá. Tipo, como se... ele é um mafioso, mas ele não pode falar que ele é mafioso, tá bom? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ai, Deus. Não fala pros meus pais... não fala pros meus pais que você trabalha com informática, porque eles acham que você não merece, que você não está à minha altura, sabe? Eu mereço uma pessoa que está em Harvard. Né? Então, ok, tá bom. Ai, Deus. Vamos encerrar, gente, porque não dá. Chega. Eu acho que a gente já falou muito, muito mais do que a gente deveria sobre esse filme. Ele nem merece toda essa audiência. Exatamente. É muito ruim esse filme. Mas assistam a cena do sexo, depois vocês tiram do filme de novo.
Pessoal, então é isso. Espero, se você chegou até aqui, como eu disse no primeiro podcast, você é um guerreiro. E eu espero que a Mayara volte mais vezes pra gente falar mal de mais filmes. Vou adorar. Dependendo do Então é isso. Tchau, Mai. Até mais. Tchau, Ali. Até mais. Até a próxima. Até a Falou pra próxima. vocês.